Shalom Adonai, a paz do nosso Senhor Jesus. Amém? Olha, eu vou falar para vocês ficarem até o final hoje, que vai ser tremendo. Iremos ler o livro de Mateus, capítulo 14. Mas antes, hoje eu acordei mais ou menos umas 3h30, acordei um pouco atrasado, tá, gente? Que eu gosto de acordar, Deus me acorda às 15 horas, às 3 horas, tá? E aí, pela manhã, assim, às vezes eu acabo ficando com a dicção um pouco meio ainda meio sonolenta, né? Enrolado. Mas aí veio uma música que eu vou ler para vocês, e aí agora até para vocês começarem a entender essa expressão que nós vamos começar a usar. Amém? Fala assim: cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam por perto de ti, para perto de ti. Minhas provações não serão maior do que o meu Deus. Toma pause aí. E não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar sobre as águas. Rompendo em fé, minha vida revestirá do teu poder. Rompendo em fé, com ousadia vou mover no sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé. Vocês lembram dessa música? Rompendo em fé, minha vida revestirá do teu poder. Rompendo em fé, com ousadia vou mover o sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé. Vamos romper, pessoal. Amém? Glória a Deus. Capítulo 14 de Mateus. A morte de João Batista. Vocês vão ver aqui o que aconteceu aqui, hein? Mas tem milagre, tem milagre. Hoje é dia de milagre, hein? Toma posse. Hoje é dia de milagre. Hoje é dia de milagre na minha vida, na sua vida, em nome de Jesus. Não vai ter mar que vai ficar na frente, porque nós vamos romper. Amém? Vamos lá. Que eu convido o Espírito Santo de Deus para continuar aqui nesse lugar, ir na sua casa, no seu coração, te dar direção para a honra e glória do nosso Deus. Vamos lá. Porque aquele tempo ouviu tetrarca Herodes a fama de Jesus. Deixa eu fazer a virada aqui da página. E disse aos que serviam: este é João Batista, ele ressuscitou dos mortos e por isso nele operam forças miraculosas. Para eles era miraculoso, né? Porque Herodes, havendo prendido e atado a João, o metera no cárcere por causa de Herodias, mulher de Filipe, seu irmão. Pois João lhe dizia: não te é lícito possuí-la. E querendo matá-lo, temia o povo, porque o tinha como profeta. Ora, tendo chegado o dia natalício de Herodes, dançou a filha de Herodias diante de todos e agradou a Herodes. Agora vem sedução aqui, tá vendo? Cuidado, hein, pessoal. Pelo que prometeu, com juramento, dá-lhe o que pedisse. Então ela, instigada por sua mãe, disse: tudo armado, tá vendo? Tudo é armado, o inimigo ele arma tudo. Cuidado, vão ter cuidado, vão orar, vigiar, prudente como a pomba. Não, como é que é? Simples como a pomba e prudente como a serpente. Nós lemos isso aí, né? Então vamos lá. Entristeceu-se o rei, mas por causa do juramento e dos que estavam com ele à mesa, determinou que a dessem. E deu ordens e decapitou a João no cárcere. Para você ver, por causa de uma dancinha. Cuidado com sua cabeça aí não ser cortada por causa de uma dancinha também, viu? Decepada. Foi trazida, não sei porque que Deus mandou falar isso não, mas
Vamos lá. Foi trazida a cabeça num prato e dada à jovem, que a levou à sua mãe. Então vieram os seus discípulos, levaram o corpo e o sepultaram, depois foram e anunciaram a Jesus. Vocês entenderam? A menina foi lá, dançou, agradou o rei, aí ele falou para jurar, que também é outra situação, né? Uma coisa vai desencadeando outra. Depois ela já estava armada com a mãe dela, foi lá e pediu a cabeça de João, porque ele não quis ter relação com ela, porque ele era firme, entendeu? Então, vocês olhem aí que se essas coisas aqui, essas dancinhas, esses negócios aí hoje, quantas pessoas nas vilas, na favela, né, tem aí morrido por causa de manjares. Vocês entenderam, né? Então vamos lá, agora vamos falar de coisa melhor. A primeira multiplicação de pães e peixes. Jesus, ouvindo isto, retirou-se dali num barco, para um lugar deserto, à parte. Sabendo as multidões vieram da cidade seguindo-o por terra. Então Jesus estava ali, aí o povo foi atrás dele. Desembarcando, viu Jesus uma grande multidão, compadeceu dela e curou seus enfermos. Olha, onde Jesus passava, ele curava. Ele não parava, não. Né? Nós não podemos parar, não. Se nós vamos seguir ele, tem que andar. Tem que seguir, tem que... né? Ao cair da tarde, vieram os discípulos a Jesus e lhe disseram: o lugar é deserto e vai adiantada a hora. Despede, pois, as multidões para que, indo pelas aldeias, comprem para si o que comer. Né? Aqui os discípulos de Jesus estavam falando: ó, tem que ir embora, porque está tarde, né? Então, aí Jesus já responde, né? Jesus, porém, já lhe disse: não precisam retirar-se-lhe, dai-lhes vós mesmo de comer. Ó, colocou eles na dúvida aqui, né? Testando a fé, hein? Mas eles responderam: não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. Então ele disse: trazei-nos. E tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a relva, tomando os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos ao céu, os abençoou. Depois, tendo partido os pães, deu-os aos discípulos e esses às multidões. Você vê que Jesus abençoou os pães e o negócio ser abençoado em nome de Jesus. Olha o que vai acontecer na sua vida, hein? O poder da palavra. Então vamos falar em bênção. Amém? Então vamos lá. Todos comiam. Aí, depois de ter partido os pães, deu os discípulos e estes às multidões. Primeiro ele deu os mais próximos. Olha para você ver os mistérios que tem. Ele deu os mais próximos e depois os demais. Todos comeram e fartaram. E dos pedaços que sobejaram, tipo assim, aqueles restos que o povo comeu até, né? Sabe aqueles restinhos que sobram, que a gente pega para marmita para outro dia, né? Então, é mais ou menos isso. Todos comeram e se fartaram. E dos pedaços que sobejaram, recolheram ainda 12 cestos cheios. E os que comeram foram cerca de 5.000 homens, além de mulheres e crianças. Gente, olha para você ver. Por que aqui fala 5.000 homens? Naquela época não contava mulheres nem crianças, tá? Então, 5.000 só de homem. Imagina mulher e criança, que cada casal às vezes tem, naquela época tinha 2, 3, 4, 5 filhos, né? Crescer e multiplicar, né? Vou fazer um parênteses aqui. Vocês tomam cuidado na hora que vocês forem pedir, ficar com vergonha, né? De pedir para guardar a marmita. Quando sobra uma comida e tudo, tem que guardar, viu, gente? Porque enquanto há tempo. Uma vez, numa ocasião, com um tio meu, nós saímos, ele foi e pediu para guardar a marmita, só que ele falou mentira. Ele falou que era para o cachorrinho dele em casa, né? Ele falou assim comigo: olha, amanhã nós vamos comer um mexidão. Quem come um mexido aí? Aí eu fui criado assim, com mexido de manhã, café e copo d'água, tá? Meu avô fazia para mim. Meus pais tinham que trabalhar, né? Então eu tinha que ficar com meus avós. Aí meu tio, que era tipo um irmão também, né?
Aí ele falou, olha, vamos levar isso aqui que amanhã a gente faz um mexido. Só que ele falou pro garçom que era pro cachorro, porque ele estava com vergonha. O que aconteceu? No outro dia de manhã, chegamos lá na casa dele, que eu estava lá, e ele foi e falou, olha, vamos fazer um mexidão para nós. Na hora que ele abriu, o garçom tinha deixado as sobras tudo, achando que ia agradar, de outros pratos. Fez aquele negócio. Eu falei, puxa vida, olha para você ver. Então, nós precisamos falar a verdade, ser humildes e não ter vergonha, gente. Não ter vergonha, tá? Tem muita gente que está ostentando aí, mas, enfim. Vamos lá para frente, vamos romper. Jesus anda por sobre o mar. Esse é o nosso Jesus, hein? Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia das multidões. Então Jesus já estava, vou baixar esse trem aqui, né? Então Jesus já estava saindo ali. E, despedidas as multidões, subiu ao monte, a fim de orar sozinho. Então, até Jesus, gente, ele gostava de ficar sozinho. Tem hora que a gente tem que ficar sozinho, as pessoas têm que respeitar, nós temos que ter o nosso tempo, tá certo? Em caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Vento, vou até grifar isso aqui, não é? Vento contrário. Na quarta vigília da noite foi Jesus. Você sabe o que é quarta vigília? Tá aí para casa aí, ó, para vocês. Então, na quarta vigília da noite foi Jesus ter com eles andando por sobre o mar. Eu estou fazendo assim, gente, vocês me perdoam, para instigar a gente começar a despertar a vontade de conhecer a palavra de Deus. É igual aqueles programas da televisão que fala, né, algumas coisas que não... Enfim. Então aqui eu estou falando dessa forma para a gente poder buscar, aprender, amém? E aí coloca no comentário, nós vamos fazer um negócio, no final eu vou falar para vocês uma bênção que Deus me deu de ideia e vamos para frente. Então, e os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, agora começa mais, hein? E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram. Vocês entenderam aqui? Entretanto, olha, Jesus estava num lado. Depois o barco já estava longe e o vento contrário. Aí o que aconteceu? Os discípulos dentro do barco olhando para o mar viram-o andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma! E tomados de medo gritaram. Mas Jesus imediatamente lhe disse: tem de bom ânimo, viu? Não fica com medo não. Sou eu, não temais. Você sabe quantos não temas tem na Bíblia? Essa eu vou falar para vocês. 360 e... Agora vocês completam aí. Respondendo-lhes Pedro, disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. Agora eu vou ser mais coisa aqui, tá? E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Respondeu-lhe Pedro, disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, presta atenção aqui agora, hein? Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. E
Prontamente, Jesus estendeu a mão. Prontamente. Jesus estendeu a mão, tomou-o e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidastes? Subindo ambos para o barco, cessou o vento. E os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente és filho de Deus. Acaba de ler. Jesus em Genezaré. Então, estando já no outro lado, chegaram à terra em Genezaré. Reconhecendo os homens daquela terra, mandaram avisar a toda a circunvizinhança e trouxeram-lhe todos os enfermos e lhe rogavam que ao menos pudessem tocar na orla das suas vestes. Você lembra daquela mulher que foi curada do fluxo de sangue? Só de tocar, hein? E todos os que tocaram ficaram sãos. Então, vamos lá. Olha, a música hoje foi a confirmação dessa palavra. Olha para você ver como é que Deus faz. Tem muitos anos que eu não escutava, não ouvia essa música, e veio e eu cantei dentro do banheiro. Eu gosto de fazer minhas orações dentro do banheiro, tá, gente? E aí o que acontece? Então o que acontece? Rompendo em fé. Quando vem o mar, né? Vou ler de novo aqui, se vocês me permitirem. Rompendo em fé, minha vida se revestirá do teu poder. Rompendo em fé, com ousadia vou mover no sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé. Cada vez, aí, né, o primeiro estrofe lá, cada vez que a minha fé é provada. O que foi a fé de Pedro? Provada. Tu me dás a chance de crescer um pouco mais. Jesus deu a chance para ele aqui de fazer o quê? De exercer a fé, né? E ser milagre. Toda vez, gente, quando está com dificuldade e Deus está querendo te usar, você é privilegiado, você vai fazer parte do milagre, entendeu? Vamos tomar posse. Aí vem, cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares, que atravesso me levam para perto de ti. O que ele falou aqui, Pedro? Minhas provações não são maiores do que meu Deus. Vocês lembram do vento, como é que estava? Então, quantos ventos que a gente tem na vida aí, tem hora, aquela confusão danada. As montanhas e vales, desertos e mares, que atravesso me levam para perto de ti. Minhas provações não são maiores do que o meu Deus, e não vão me impedir de caminhar. Não vai impedir de caminhar sobre as águas. Ou, se diante de mim não se abrir o mar, podia ter aberto o mar. Deus vai me fazer andar sobre as águas. Aleluia, glória a Deus. Gente, olha, provação vai ter. Nós estudamos que Jesus falou muito por parábola. Se a gente for olhar aqui, né, quem viu o que é parábola, nós vamos ter vários entendimentos, mas eu vou passar um para vocês aqui, o seguinte. A glória de Deus, tá? Que o Espírito Santo nos dê esse discernimento. Se vocês forem olhar aqui, isso aqui foi real, não foi uma parábola, né? Mas em forma de parábolas, olha para vocês verem o que aconteceu. O mar era o que ali na vida de Pedro? Era aquelas barreiras. O vento era igual aqueles espinhos que nós lemos lá, que pega a semente e que fica tentando não deixar a gente caminhar. Vocês lembram do outro vídeo? Então, mas quando Pedro buscou a Jesus, o que Jesus fez? Estendeu a mão para ele. E o que ele fez? Chamou para perto dele.
Agora, quando até esse caminho, esse interstício, vamos dizer assim, do tempo, entre ele ele chegar até Jesus, ele desviou. Olha, ele olhou para o vento, ele olhou pelas barreiras, para o mar, que é o quê? Que são os problemas. Ele desviou, ele deu mais atenção. É a mesma coisa que eu estar olhando aqui para vocês e depois eu começar a fazer um barulho ali fora, né? Igual esses dias nós tivemos uma participação especial aí de um cachorrinho e um moço que depois eu fiquei pensando que a gente podia ter orado por ele para curar, porque eu acho que ele estava com problema de audição, que o som estava muito alto, né? Na hora eu não tive sabedoria de orar para ele, o ouvido dele voltar a escutar. Ele estava bastante alto, mas enfim. Então, estava atrapalhando a gente aqui. Então, a mesma coisa de eu estar conversando com vocês aqui, dando atenção, e eu começar a desviar, fui aquilo que aconteceu, e ficar prestando atenção no barulho do cachorro, no barulho da música, naquela confusão lá fora, vai desfocar da palavra de Deus. Então, muitas situações que a gente está passando, igual a música, nós temos que romper em fé, nós temos que ir para Jesus, né? Tem que orar, tem que estar com as dificuldades, mas não olha para o problema não olha para baixo, não fica preocupado com o vento, porque o que acontece quando Jesus começa a desviar, quando Pedro, ele começa a desviar a atenção. E lá no início, tem uma palavra que fala assim: Jesus imediatamente disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais, não tema a Deus, não tema nos seus problemas, na sua dificuldade, amém? E ele fala assim, reparando, porém, na força do vento, teve medo. Então, quando a gente começa a olhar os problemas, ai meu Deus, será que vai dar tempo? Ai meu Jesus, será que eu vou conseguir? Ai meu Deus, será que eu vou ser curado? Será que a cirurgia vai dar certo? Será que eu vou conseguir passar de ano? Será que eu vou... Tudo é para a glória de Deus, certo? Será que vai ser restaurado? Se não vai, será que... E aí? Reparando, porém, na força do vento, teve medo. Se você ficar olhando para o problema, você vai começar a ter medo. Depois que você começar a ter medo, ele começou a submergir, ele começou a afundar. O medo faz você afundar. Se você desviar, aí ele gritou: salva-me, Senhor. E prontamente Jesus estendeu a mão, tomou-lhes e disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Então, não duvida do nosso Deus. Não duvida dele. Tem uma música que fala que, eu vou tentar lembrar aqui, que a gente não... Eu não vivo pela vista, não. Essa é mais recente, né? Deus proverá, Deus proverá. Então presta atenção nas letras, né? Eu olho para o alto, né? O meu socorro, então. Então, vamos viver isso, tem hora. Não é só a gente ficar também falando, cantando, na hora né? Na hora do problema, vamos exercer a fé, não vão temer, amém? E aí, a passagem fala assim: e os que estavam no barco adoravam, dizendo: verdadeiramente és filho de Deus. Então, a palavra que eu tenho para vocês hoje, da nossa situação, que Deus nos deu, foi essa. Vamos romper em fé, vamos não temer, não vamos desviar os nossos olhos do nosso Deus, mesmo com todas as dificuldades, porque se nós fizermos isso, nós vamos afundar.
Tem muitas pessoas que estão afundando e a gente precisa que esse vídeo, que você leva ele de novo para olhar para Deus, para ele reerguer. É esse que é o nosso papel. Muitas pessoas estão numa situação difícil porque elas olharam para o problema, elas desviam, né? Não estou falando que a culpa é dela, não. Pelo contrário, você vê que, igual eu falei para vocês, Pedro, que estava na frente de Jesus, ele ficou com medo. Então, imagina você que nós não estamos, às vezes, na frente assim físico igual ele aqui. Então, vamos começar. Você não é fraco porque você afundou. Pelo contrário, você agora tem a condição de só virar a cabeça e olhar para Jesus de novo, para Deus de novo. O resto ele vai fazer, é só você não temer. Ele vai estender a mão para você. Buscar-me-eis-me e achareis, né? Assim, quando me buscares de todo o coração. Então, é isso, pessoal. Olha, glória a Deus, louvado seja o nome do nosso Senhor. Então, vamos lá. Eu coloquei todos os descritivos aí ontem, né? Na descrição do vídeo, e aos poucos, se tiver dúvida, a gente vai colocando aí no comentário. Eu recebi algumas ligações, porque tem muita, graças a Deus, muitas senhoras, né? Um beijo para todas que estão orando por mim, né? Eu, assim, agradeço muito a Deus por isso, porque elas não esqueceram de mim, as minhas companheiras dos cultos das 3 horas. E elas, às vezes, têm muita dificuldade nessas tecnologias, né? Então, eu escrevi lá, quem puder, chama o netinho, chama outra pessoa para poder ajudar, né? A compartilhar, a colocar lá o sininho, porque aí todos vão chegar até você, né? Se você não puder ver na hora, vai mandando, vamos fazer um canal de bênção. E esse aqui não é meu, isso aqui não é meu, gente, isso aqui é para Deus. Então o que eu peço para você? Não é com hipocrisia não, porque se for, Deus vai me, né? Eu tenho que pedir ele aqui, está até escrito lá, né? Vocês vão ver lá direito, tá? O que acontece? Para que essas mensagens que nós estamos lendo, e eu vou colocar independente de horário, tá? Eu já estou querendo já fazer o livro de Gênesis aí para nós, fazer assim, Deus está acomodando para eu fazer. Eu quero dizer o seguinte, nós não temos muito tempo mais, certo? E cada um tem um horário diferente. Então, se eu ficar retendo aquilo que Deus me deu para divulgar, eu não estou fazendo certo. Se eu ficar esperando o melhor horário, igual eu estou fazendo uns estudos aí para aprender sobre isso também, você tem que ter frequência, você tem que ter isso e tudo dos vídeos. Não é essa a intenção, né? Então poderia mandar, pode até ser que os salmos ou alguma coisa assim, a gente manda todo dia, 6 horas da manhã, depois a gente vai ver isso aí, Deus, o Espírito Santo vai nos dar direção. Mas nesses agora, a gente, à medida que eu for fazendo, eu vou postar, porque quem tiver disponibilidade de assistir, ver, orar, Deus sabe tudo, sabe? E aqueles que não têm, vão ter condição de falar assim, opa, espera aí que o barco está ficando longe, deixa eu chegar mais perto, entendeu? E vão rompendo. Então, o que acontece? Para que outras pessoas elas consigam também conhecer nosso trabalho, eu preciso que vocês participem. Como que você vai participar desse projeto? Certo? Você vai participar fazendo as perguntas aí no comentário, e aí o outro irmão, a outra pessoa vai responder, nós vamos tirar as duas, nós vamos criar um canal interativo aqui, certo? Aí, abençoado. Ninguém é melhor do que ninguém aqui, nós estamos todo mundo junto, amém? E uns vão saber mais, outros menos, os que entenderem de filmagem, falam, olha, mexe a câmera mais para cá, ou faz assim, e nós vamos crescer todo mundo junto, vamos para frente. Porém,
como a leitura da Bíblia fala de muitas coisas que são essa situação do canal e tudo, ele é eletrônico, então algumas palavras que a gente faz aqui, ele corta. Então ele impede que chegue até a pessoa. Eu estou até para poder ter um negócio aí que eles me falaram, que aí manda pelo telefone, né? Mas agora eu não vou pensar nisso não, vocês vão me ajudar. Então o que nós temos que fazer? Ir lá, curtir o canal. Se você gostar. Se você não gostou, curtir é onde tem um joinha para cima. O que não é curtir, que não gostou, põe para baixo. Tem a parte lá que fala comentários. Ali você pode escrever, pode me abençoar, falando oração para mim, né? Ou para o outro irmão, ou, né, irmão, todos nós somos irmãos em Cristo Jesus, amém? Então, nós somos filhos do mesmo Pai, amém? Então, o que acontece? A parte lá que tem de seguir o canal, ele tem lá uma parte que tem um sininho, que aí quando chegar, e aí você põe todas, porque toda vez vai apitar no seu telefone. Então, dependendo do lugar que você tiver, apitou, você já está com a pessoa, ele fala, vou te mandar um negócio aqui, entendeu? Vamos fazer assim, não é campanha política, não é nada disso não, que eu não quero isso, não, tá? A nossa campanha é para Deus. Então, quanto mais a gente puder fazer essa divulgação, melhor. Eu vou, se Deus quiser, depois que a gente continuar, estou com umas outras ideias aí que Deus está me dando, bacana. Deu um pastor que eu gosto demais, o pessoal louva bastante, sabe? Só que ele está na obra, lá numa cidadezinha muito humilde. Então, Deus vai trazer ele aqui, vocês vão conhecer ele, que me fez, pelo exemplo dele, de acreditar de novo no nosso Jesus, porque ainda tem muita gente boa. Ele e mais umas amigas aí, senhoras, que estão aqui ainda rompendo em fé no verdadeiro amor de Cristo, no verdadeiro amor de Cristo. Então tem muito líder bacana, tem muito padre bacana, tem muito pastor bacana, abençoado, né? Então nós temos que começar a olhar essas pessoas, tá? No céu não vai ter religião. No nosso céu, ele vai ter o amor de Deus. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome dele. Gente, um beijão para vocês. Esse negócio aqui tem um lado meio complicado, né? Porque todo mundo me vê, mas eu não posso ver todo mundo. Mas eu estou do lado do papai aqui, viu? Um abraço. Ele é meu amigo fiel. Nunca me abandonou, não, viu? Eu que já aprontei um bocadinho com ele, mas ele é meu... Nós vamos falar muito dele ainda, vocês vão conhecer melhor. Amém? Vou lembrar dele, né? Um abraço. Com Deus. Um beijão para todos.